Você já deve ter ouvido falar em cão-guia. Inclusive nós, aqui do Diversidade, já tivemos uma edição sobre eles. Mas sabiam que os cães também são utilizados para apoio emocional? Provavelmente você já viu algum deles em aeroportos, por exemplo. E para entender melhor sobre como esses animais contribuem para a segurança e bem-estar de seus tutores, vem com a gente no Diversidade de hoje, que o nosso convidado irá tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto. Eu sou a Suelen Gonçalves, sou uma mulher cadeirante, branca, de cabelos e olhos castanhos escuros. Os meus cabelos são longos e cacheados. No Diversidade de hoje eu estou vestindo uma camiseta preta com gola alta, calça bege, tênis brancos com alguns detalhes pretos. E você é muito mais que bem-vindo a mais um Diversidade, que está começando agora no canal 8.3 da TV Aberta Digital e também online em youtube.com/Câmara São Paulo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e de ativar as notificações clicando no símbolo do sininho. Eu sou o Roberto Rios, um homem de pele branca, sou cadeirante, uso óculos, sou calvo, estou usando hoje uma camisa preta, uma calça jeans azul e um tênis marrom. Eu quero lembrar a vocês que o Diversidade vai ao ar toda sexta-feira à 1h da tarde. E deixa eu te contar, quem que a gente está recebendo aqui no Diversidade hoje? Ele é psicólogo clínico especializado em comportamento na relação humano-animal, pesquisador com mestrado pela PUC de São Paulo sobre usuários e cão-guia, trabalha como instrutor e treinador de cães de assistência para todas as funções, incluindo os cães de apoio emocional e também responsável pelo Cães de Assistência Núcleo Brasileiro de Formação e Treinamento. Seja muito mais que bem-vindo, Oliveiros Baroni. Olá, eu sou um homem de pele branca, cabelo escuro curto, tenho barba grisalha, uso óculos azul escuro com aro. Estou usando hoje uma camiseta verde clara, uma jaqueta verde musgo, uma calça jean já mais clara e um tênis branco com detalhe em branco também. Oliveiros, me diga uma coisa. Qual é o treinamento que precisa ser feito com esses cães para ele atender às especificidades? Então, nós trabalhamos com treinamento técnico sempre de acordo com as necessidades da pessoa. Então, para dar um exemplo, não dá para treinar um cão para qualquer pessoa. Então, você precisa primeiro fazer um estudo dessa necessidade dessa pessoa para selecionar o cão de acordo com a socialização posterior e o treinamento para atender uma pessoa específica. Então, existem alguns critérios que a gente observa no treinamento e antes na seleção desse cão para atender às necessidades desta pessoa de uma forma completa. Se eu já tenho um pet e eu preciso dessa assistência emocional, o meu pet pode ser treinado para esse fim? Essa é uma questão que muitas pessoas colocam e eu respondo tecnicamente. Então, dependendo de quanto tempo esse pet está com essa pessoa, ele já adquiriu alguns vícios de comportamento. Ele pode ser direcionado se passar por um processo técnico de avaliação para ver se ele tem vícios que são possíveis de reverter. Se esses vícios são possíveis de reverter, sim, inicia-se um treinamento específico e ele pode ou não chegar até o fim desse treinamento. Então, é muito mais viável você selecionar um cão na ninhada ou um cão jovem e começar a treiná-lo especificamente para essa função. Oliveiros, você trabalha com treinamento do cão. Agora vamos falar da pessoa. Sim. Quais os profissionais que podem avaliar a pessoa para saber se ela precisa de um cão de apoio emocional? Esse é um problema que nós estamos vivenciando no Brasil, porque os profissionais da área da psiquiatria e da psicologia, eles não têm conhecimento técnico do que é um cão de assistência e, mais do que isso, quais são os benefícios e o atendimento que esse cão pode trazer para essa pessoa. Então, o que acontece é que a pessoa lê ou vê ou assiste em algum lugar que existem os cães de assistência para várias funções, o cão de apoio emocional é uma delas, e essa pessoa fala com um profissional ou psiquiatra ou psicólogo que gostaria deste cão. E esse profissional, mesmo sem saber, intuindo ou também tendo lido alguma coisa
anterior, ele indica esse cão para essa pessoa. Só que nós precisamos entender o seguinte: existe a indicação e a contraindicação de um cão de assistência. Então, não é porque é um cão que ele vai fazer bem para todo mundo. É lógico que em qualquer ambiente, em qualquer lugar, o contato com animais sempre ele é positivo. Porém, quando ele é treinado tecnicamente para exercer uma função, não é bem assim. A avaliação precisa ser mais profunda e com todos os profissionais envolvidos no atendimento dessa pessoa. Deixa eu aprofundar um pouquinho essa pergunta, me desculpe. Eu ia falar, a pergunta deveria ser completa, eu que não fiz. Sim. Em que condições a pessoa tem que estar? Qual é a avaliação do profissional para dizer que ela precisa de um cão-guia? E vou mais fundo. Você falou dos profissionais que muitas vezes não conhecem o Sim. trabalho do cão de apoio emocional, ele não sabe até onde esse benefício pode chegar. E aí, obviamente, que vai para os remédios. Dependendo da avaliação do paciente, você coloca ele em condições de suspender uma medicação? Em que condições essa pessoa se encontra para isso? Pois é, por isso que eu digo que o trabalho tem que ser multiprofissional, né? Então, não é só o psiquiatra ou o psicólogo que vai fazer uma avaliação da pessoa, mas sim do contexto que essa pessoa está inserida, tanto na questão familiar, se ela estuda ou não, aonde ela estuda, qual é a rotina de vida diária dela e tudo mais. Então, falando apenas do cão de apoio emocional, eu preciso envolver os outros profissionais da área da saúde para conversar com essas pessoas e entender qual é o contexto dessa pessoa de diagnóstico e prognóstico. Então, um trabalho bem feito para você introduzir um cão de assistência para uma pessoa dentro de uma família, você precisa conhecer este contexto todo. Então, você falou dos medicamentos, né, da medicação que essa pessoa toma. Pode ser um contraindicador, dependendo da conversa que você vai ter com esses profissionais. E também a família e o contexto dessa família pode ser um facilitador ou um dificultador quando você introduz um cão nesse contexto. Então, esta avaliação técnica ela é muito importante. Entendi. Quer dizer, o contraindicador pode ser que o cachorro seja contraindicado em alguns casos. Sem dúvida, porque neste contexto familiar, ou mesmo no quadro... É uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Que tem que fazer a avaliação. Exatamente. Então, o treinamento técnico desses animais se relaciona diretamente com necessidades específicas. É como se fosse personalizado para cada pessoa, para cada contexto familiar. Exatamente. Precisa se fazer um estudo, não é só ter o diagnóstico. Então, diante de um diagnóstico, você se aprofunda no estudo das atividades de vida diária dessa pessoa e do contexto familiar. Então, existe o trabalho técnico de treinamento do cão. Mas, depois do fim do treinamento, precisa ser feito o que a gente chama de formação da dupla. Então, a pessoa também precisa ser treinada para saber como ter um cão de assistência, porque ele não é um pet. Então, ele deixa de ser um pet. Mesmo se o cão da própria pessoa, que era pet, é treinado, a partir do momento que ele é certificado e a formação da dupla é feita, ele deixa de ser um pet. Então, ele vai ter protocolos que essa pessoa vai ter que seguir, tanto dentro do contexto da casa dela e principalmente em meio social. E como é feita essa adaptação, por exemplo, se essa pessoa já tem um pet e aí vem esse outro cão de apoio emocional? Precisa ter toda uma adaptação. Tem que se fazer uma adaptação muito bem feita, porque é o seguinte, o cão de assistência, se é inserido dentro de um contexto que tem um outro cão, muitas observações e direcionamentos vão ter que ser feitos e cuidados também para que esse cão não interaja como se fosse um pet também. Ele tem a sua função a cumprir. Então, dependendo do diagnóstico dessa pessoa, ou um TEPT, né, um transtorno generalizado de ansiedade, ou então síndrome do pânico, ou em algum estágio da depressão, esse treinamento e este cão precisa ter foco total nessa pessoa. Porque qualquer mudança de comportamento dela, ele age como um cão de assistência diante do treinamento técnico que ele teve. Então, por isso que é tão particular e quando tem um elemento que é um outro animal dentro de casa, precisa ser feito adaptações para que esses dois convivam e o cão não deixe de exercer a sua função adequadamente. Perfeito. Então, eu vou
Eu vou enfiar o bedelho em duas perguntas, na anterior e na dela. Que ótimo. Certo? No caso lá que eu falei assim, da assistência que o cão pode dar ao paciente, nós falamos a respeito dos remédios e nós falamos de equipe multidisciplinar. Aí vem a pergunta, existe alguma pesquisa que dê dados científicos de porcentagem de ganho que o paciente tem? É muito bom a gente falar. Ou pode acontecer do cara não ter ganho nenhum, Exato. pode ter ganho total? É muito legal a gente falar sobre isso, porque tem muitas pessoas que acham que é uma mágica, né? Você colocar um cão perto de uma pessoa, ou mesmo um cão de assistência, selecionado e treinado para isso, tudo de bom vai acontecer. Não é assim. Se você faz uma boa avaliação deste contexto e deste diagnóstico, provavelmente você terá muitos benefícios. Esse cão trará muitos benefícios para essa pessoa. Mas não é mágico, né? O cão não tem um controle remoto que você vai controlando e ele vai fazendo. É o treinamento técnico e o direcionamento desta pessoa na formação da dupla que vai facilitar tecnicamente o que esse cão foi treinado para fazer. Eu vou dar um exemplo muito básico aqui, que é o seguinte. Vamos imaginar uma pessoa que tem síndrome do pânico, né? A síndrome do pânico. A característica, na grande maioria da síndrome do pânico, é uma estagnação, dependendo de onde a pessoa esteja. Existe aí uma mudança orgânica de batimentos cardíacos que sobem. Normalmente essa pessoa começa a passar mal e movimentos de retração, de colocar a mão na cabeça e outras coisas nesse sentido. O treinamento desse cão é de observar esse movimento e interferir e entrar nesta pessoa para dar o apoio afetivo. É onde essa pessoa sai daquele contexto e abraça esse cão e volta para um equilíbrio emocional e aos poucos isso vai acontecendo, né? O reequilíbrio. Nós temos as pesquisas que nos dizem o seguinte, que o contato com cães, com animais, mas aqui falando de cães, faz com que as ondas cerebrais se normalizem e os batimentos cardíacos abaixem, a ponto de se equiparar ao batimento cardíaco do cão. Vou comprar 4. Então, este é o perigo. Então a gente faz o seguinte, as pesquisas nos dizem isso, né? Só que, por exemplo, alguns indivíduos autistas, algumas crianças autistas não gostam do contato, mas aceitam o contato do cão. Ou ao contrário, elas têm medo desse cão. Então, não dá para você inserir dentro de um contexto desse um cão de assistência. Bom, Oliveira, a nossa conversa está muito boa, a gente aqui engatou no papo, ótimo, mas a gente precisa fazer uma pequena pausa, em seguida a gente volta com seus esclarecimentos. Tá bom. Okay. Bom, a gente precisa chamar o intervalo, como eu disse, mas que tal você aí de casa aproveitar essa pausinha para adicionar os programas Diversidade à sua playlist do YouTube, nos seus favoritos. É super rapidinho, tá? E assim você pode reassistir quando você quiser aos nossos programas que já foram ao ar. Vai fazendo isso que a gente volta já já. Olá, todos bem? Bom, antes de tudo, vocês estão vendo esse QR Code que está aparecendo aí no canto da tela? Vou pedir para você abrir a câmera do seu celular e apontar para ele. Sabe para quê? Porque esse QR Code vai levar você à nossa playlist e lá você vai ter acesso a todos os outros programas gravados por mim e pela Suelen que contam uma história bonita, conta conhecimento sobre a pessoa com deficiência, informações sobre a melhor qualidade de vida da pessoa com deficiência. Você vai aprender bastante com esses programas. Seja bem-vindo. E como eu tenho certeza que você vai gostar, aproveita para se inscrever no nosso canal, compartilhar o nosso conteúdo e também deixar o seu like. E fazer companhia para nós. Voltamos com o Diversidade, hoje aprendendo muito sobre a função dos cães de apoio emocional, que ajudam muitas pessoas que enfrentam questões emocionais, intelectuais, como ansiedade e até mesmo o autismo. Oliveiros, no bloco anterior, a Suelen conversou com você sobre a questão de ter um cão de apoio emocional dentro de casa com outros cães. Sim. Mas não existe, por exemplo, o problema do ciúme, porque os cães são ciumentos. Né? Sim, sim. Não existe problema
cão ter ciúmes e o cão que já era de casa brigar com o cão emocional? A minha pergunta vai no seguinte sentido: tira dele as funções de trabalhador por causa dessa briga, por causa dele perder a emoção, dele perder a capacidade de falar assim, não, eu estou aqui para fazer carinho, gente, e vocês estão me mordendo, né? É por isso que eu falei da questão da adaptação e da possibilidade de não dar certo. Então, a avaliação, a avaliação técnica, ela serve para isso. É claro que se você treinar um cão e só tiver este cão de assistência neste ambiente, o foco total é do cão para o seu assistido e vice-versa. É melhor, claro que é melhor. Mas não por isso a gente vai deixar de treinar um cão de assistência para alguém se tiver um outro animal dentro de casa. Então, a adaptação ela é muito importante e ela pode dar certo ou não. Vou contar rapidamente aqui uma questão, que um cão foi treinado de alerta médico, era uma criança que tinha alguns episódios de epilepsia, à noite principalmente, e eram episódios muito imperceptíveis quase, né? E ela tinha uma irmã. Então não existia outro animal, mas uma irmã. Então, quando você introduz este cão neste espaço, você precisa fazer com que a família e todos dessa família entendam que este cão é para atender aquela pessoa. Começou a existir um ciúme da menina em relação ao cão, porque a irmã dela tinha o cão e ela não. Então, este processo, essa questão técnica foi vista e trabalhada junto com a psicóloga dessa menina. E nós conseguimos introduzir esse cão mesmo com esse contexto. Quando é um animal, funciona mais ou menos da mesma forma. Se esse animal consegue ter um trabalho técnico de alteração de comportamento, reorganização de comportamento, onde tudo se entenda e fique muito bem entre eles e a pessoa atendida, ok. Muitos casos não dão certo. Então, por isso que a preferência técnica é não ter outro cão em casa, mas não é impossível. Não vem aquela discussão, né? Ou tira o cão ou tira a menina. Pois é, por isso a avaliação técnica. Existe respaldo judicial para os cães de apoio emocional? O que a legislação diz sobre isso? Isso é muito complicado no Brasil. Desde a lei do cão-guia, né, aí vão mais de 20 e tantos anos, o foco foi para o cão-guia. Então, houve uma legislação e uma discussão para que se fizesse uma lei que protegesse tanto as pessoas com baixa visão ou invisuais ou cegos, para poderem andar com seu cão-guia em qualquer ambiente, com exceção de alguns só. Não se discutiu mais nada depois disso. E os cães de assistência, naquela época e ainda hoje, não eram muito conhecidos. Então, vamos lá. Cão de apoio emocional é um cão de assistência. O cão de apoio à mobilidade é outro cão de assistência. O cão de alerta médico é um outro cão de assistência. O cão ouvinte e o cão guia. Então, são 5 categorias de cães de assistência específicos. Hoje, de lá para cá, nós temos muito mais pessoas que buscam um cão de apoio emocional com alguma questão psiquiátrica ou psicológica e esses cães começam a ser vistos na sociedade. Então, por isso que agora está se falando de algumas leis e algumas legislações. O que é que acontece? Infelizmente, as pessoas que discutem essas PLs, esses projetos de leis, e essas leis não são técnicos na área. Então, elaboram leis falhas com textos, até com termos técnicos errados. Então, nós temos a lei do cão-guia, que direciona apenas para o cão de assistência guia. E não mais. E não mais. Então, nós temos algumas leis, por exemplo, no Rio de Janeiro, que fala de cão de assistência, mas é mal elaborada e tem muitos buracos. Nós temos em Campinas, por exemplo, uma lei que fala de cães de intervenção assistida e misturam com cães de assistência. Então, são coisas diferentes. O que eu estou dizendo? Que não é discutido com pessoas que conhecem a área e também com os usuários que precisam desses cães, literalmente, que é no dia a dia que eles nos falam quais são as suas dificuldades, para se elaborar uma lei federal que abranja todos os cães de assistência e proteja essas pessoas e esses cães. Não existe no Brasil. Mas é interessante isso, porque todo mundo deveria saber que as leis têm que evoluir
de acordo com a sociedade, como tudo, Sem dúvida, a linguagem sem é dúvida. plástica e as Sem leis dúvida. também são plásticas, têm que evoluir de acordo com a sociedade. E a sociedade passa por uma crise emocional muito forte. Muito grande. Hoje em dia, o número de pessoas que se recorrem a psicólogos e a psiquiatras é Aumentou tremendamente maior principalmente- do que há 40 anos atrás. Principalmente depois da pandemia. Exato. Então, as pessoas hoje estão carentes, estão com os nervos à flor da pele, não estão conseguindo conviver socialmente, né? Sim. Estão ficando cada vez mais isoladas. Então, isso daí precisa Sem acontecer, dúvida. a discussão dessa lei. Então, vamos lá. Dentro desse assunto mesmo, as pessoas querem viajar. Vai pegar um avião. Ela precisa de um laudo médico ou de uma mandado judicial para poder entrar com o seu cão dentro do avião, dentro da cabine? Então, infelizmente, a judicialização dessa questão está aumentando cada vez mais. Por quê? Porque a pessoa também acha que o seu cão pet é o seu cão de assistência. Ok, dentro do seu contexto, da sua casa, ele isso acha. pode acontecer. Mas esse cão não é um cão de assistência porque não foi treinado tecnicamente para conviver em espaço social. Muito menos dentro de uma cabine de um avião com todos os barulhos, né, e os dispersores que existem ali dentro. Então, o que as pessoas estão fazendo? Elas se autodenominam que precisam desse cão e autodenominam o cão como cão de assistência. Vai um psiquiatra, um psicólogo que erroneamente faz um laudo, né, e emite um documento que essa pessoa precisa. Eles não sabem o que é um cão de assistência, mas mesmo assim, infelizmente, eu sou psicólogo, mas falo que tem psicólogos fazendo isso e psiquiatras também, e a pessoa vai para um juiz e solicita essa entrada forçada judicialmente no avião. E as companhias aéreas começaram a ter que aceitar, porém, começou a dar problema. Sim. Muitos problemas. Para o meu amigo psicólogo que faz um laudo dizendo que aquele cachorrinho é um cão de apoio emocional, tome cuidado, porque o cachorrinho pode morder alguém lá dentro do avião e você vai ser culpado. É muito bom você falar isso, porque é o seguinte, há mais de 25 anos eu bato na porta do Conselho Regional de Psicologia, no Conselho Federal, e nenhuma dos presidentes e tudo mais me deu espaço para ser ouvido e falar que todos os psicólogos que queiram trabalhar nessa área precisam fazer um curso para entender tecnicamente o que é isso. E o Conselho Federal e o Conselho Regional de Medicina, assim como o Conselho de Medicina, da Psiquiatria e de outras áreas da saúde, precisam olhar para isso. É aquilo que nós falamos agora, a evolução dos tempos. Todos precisam evoluir. Sem dúvida, sem dúvida. Os diagnósticos vão chegando e com eles a necessidade de se adaptar a tudo. A Né? sociedade tem essa necessidade e ela precisa ser suprida de uma forma ética e profissional. Agora, a minha pergunta é, principalmente envolvendo essa coisa do mandato, da documentação, qualquer lugar tem a obrigatoriedade de receber esses animais ou algum ambiente pode se recusar? Hoje, a única lei federal que nós temos é a lei do cão-guia. Então, todos os lugares têm que receber o cão-guia, a dupla, né? Agora, para cães de assistência, como eu disse, existem algumas leis municipais e algumas leis de Estado. Porém, essas leis não se sobrepõem à lei federal. Então, vai funcionar, por exemplo, em Campinas, no Rio de Janeiro. Se essa pessoa pega um avião no Rio e vai para outro estado, não precisa sair do país. Pronto, ali não vale mais aquela lei, porque é uma lei específica de um lugar. Então, por isso que eu falo que a lei precisa ser discutida em nível federal para que se faça uma boa lei, cobrindo todas as áreas e que todas as pessoas, tecnicamente, que recebem um cão de uma pessoa certificada, um treinador certificado, porque tem muito surfista aí também pegando essa onda, né? Tem treinadores que se dizem treinadores técnicos de cães de assistência e não são. Estão formando cães e colocando na sociedade. Está dando muito problema. Então, essas pessoas também, o mesmo aviso que você fez para os psicólogos, eu faço aqui para esses adestradores. Vocês estão colocando vidas em risco, tanto do cão como da pessoa, da dupla. Porque, tecnicamente, para cada função, você precisa ter um conteúdo técnico para saber como treinar. E não é todo mundo que tem. Só cães podem servir para esse trabalho? Ou eu posso pegar um papagaio? Não. Também é outra questão que uma lei vem normatizar, porque é claro que qualquer animal ele pode estabelecer uma relação de afeto e de parceria que venha a ocupar esse espaço afetivo
e ajudar essa pessoa. Porém, não é qualquer animal que é aceito em meio social. Eu vou dar um exemplo muito básico aqui. Por que se treina muito labrador e golden retriever? Ah, porque eles são mais inteligentes, porque são mais bonitinhos? Não, porque a aceitação social é maior. Então, quando você vê um labrador, que bonitinho, né? Mas você não pode mexer também, viu, gente? Principalmente cão-guia ou qualquer consistência, não mexa. Não pode tocar em meio social. Ou um golden retriever também é um cachorro que é aceito em meio social. Se você vai treinar um pastor alemão, que é um dos melhores cães para treinamento, e foi o primeiro a ser treinado como cão-guia, ele já causa um medo, porque nós costumamos no Brasil ver esses cães sendo treinados para a polícia militar, um cão de ataque ou alguma coisa assim. Então, nós precisamos ter, inclusive, esse cuidado. Que cão treinar para que, na sociedade, ele não cause uma repulsa ou algum medo. Qual é o outro animal, fora o cão, que é mais utilizado nesse trabalho? Olha, eu já vi coelho, eu já vi gato, alguns gatos. E nós precisamos entender o seguinte, se você for fazer um treinamento de um animal, seja ele qual for, para ele ficar dentro da casa da pessoa, isso é um contexto. Ok, ele vai ajudar essa pessoa, ele vai ter benefício, vai trazer benefício? Claro que vai. Porém, se você quiser sair com este animal, seja ele qual for, em meio social, tecnicamente e eticamente, você precisa pensar como seria isso. Ok. Né? Então, essa preocupação, esses cuidados são essenciais. Oliveiros, obrigado. Eu que agradeço. Excelentíssimo trabalho que você Muito faz. obrigado. Muito obrigada pelos esclarecimentos e vale mais uma vez o recado, gente, responsabilidade ao tratar desse assunto, né? Sem muita responsabilidade. Encerramos mais um programa. Esperamos ter cumprido o nosso maior propósito, passar informações de qualidade, agradecendo sempre aos especialistas que vêm aqui e nos ajudam nessa missão, trazendo seus conhecimentos. Te esperamos no próximo programa. E na sua casa você pode continuar acompanhando todos os nossos conteúdos pelas redes sociais. Siga o @Câmara São Paulo no Instagram. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.